uma caixa baldinho de pipoca no programa Word, tá? Vem aqui, cria uma página em branco, tá? Cria ela em branco. Eu venho aqui em inserir, imagem, pego a minha imagem, tá? No caso aqui do baldinho, eu vou começar com a parte da alça, a primeira parte da alça. Ele tá... vou mudar a posição da folha, tá? Eu venho aqui em layout da página, orientação, paisagem. Então a folha virou, tá? Eu venho aqui na imagem, clico em formatar, quebra de texto automática. Eu seleciono em frente ao texto. Pronto, agora eu consigo movimentar a minha imagem. Eu vou girar a minha imagem. Vou selecionar ela para cá. Lembrando que antes de começar tem que dar um enter, tá? Para você abrir mais páginas para baixo, para depois você não ter que ficar mexendo na imagem, tá? Aí a gente seleciona aqui a página inteira, tá? Na folha 4, que no caso aqui vai dar 27, tá? Folha inteira, seleciona a folha inteira. Aí eu pego a minha imagem, vou na minha régua aqui do lado e vou do zero, a partir do zero eu vou medir até o 10, então vou diminuir ela até o 10. Vou diminuir para o 10. Aí ele vai ficar do 0 ao 10, diminuir mais um pouquinho. Ele vai ficar aqui, ó, do 0 ao 10, tá? Aí eu venho aqui, posiciono ele em cima. Aí eu seleciono Ctrl C, Ctrl V no meu teclado, tá? Aí Ctrl V, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar. Eu duplico a imagem e arrumo ela aqui no meu papel, tá? Vão dar exatamente duas imagens. Chego essa aqui um pouquinho para cima. Vai dar as duas imagens na folha, tá? Assim. Como que eu verifico se as margens não estão cortadas? Eu venho aqui em arquivo, imprimir, tá? Aí ele vai me dar a imagem. Aqui, essa daqui tá cortando um pouquinho aqui o fundo. Então eu volto lá na minha página inicial e subo um pouquinho só essa imagem aqui, ó. A primeira imagem, ó. Vou subir ela um pouquinho, igualar com a outra. Igualar com a outra. Pronto. Agora eu vou lá de novo, arquivo, imprimir. Pronto, eu tô com ela toda, com a minha margem toda certinha, não tá cortando nada na minha imagem. Volto lá e vou agora organizar a minha próxima página, que seria o restante da caixa, tá? Mas vamos lá. Aí eu clico aqui na segunda página, venho de novo aqui em inserir, imagem,
Seleciono a minha imagem aqui. Agora eu vou deixar o fundo da caixa da pipoca para depois, tá? Vou fazer aqui a caixa da pipoca, tá? Vou inserir, ele vai inserir aqui. Eu vou mexer aqui na minha imagem. Quebra automática, frente do texto, que eu consigo mexer na imagem, tá? Aí deixa eu verificar aqui de quanto que tá esse fundo aqui. Esse fundo, ele tá com do 0 ao 13, tá? E tá na lateral do 0. Então ele tá 13 de largura por 17 de altura, tá? Então vamos lá no nosso arquivo. Eu tô com a minha imagem aqui. Eu vou vir na minha reguinha aqui em cima, ó. Do 0 ao 13 eu tenho que esticar a minha imagem, tá? Não é essa linha lateral aqui de fora que você conta, não. É a linha da imagem, tá? Aqui do quadrado aqui amarelo. Então vamos lá, o meu quadradinho amarelo aqui está do 0 ao 13. E a minha lateral, ela tem que estar do 0 ao 17. Então, eu vou ter que aumentar aqui um pouquinho. Deixa eu confirmar se é 17 mesmo. Do 0 ao 17, certinho. Então, eu conto 17 aqui, ó, no finzinho da linha azul aqui, ó, da nuvem, tá? No início da caixinha aqui até aqui. As abas, que são as abas de dobrar, não conta para a medida da caixa, tá? Aí eu volto lá, então é 17. Então, vem aqui do 1 ao 17. Então, tem que crescer ela mais um pouco. Nesse caso, eu estico a imagem assim, porque a gente precisa da dimensão. Ó, do 0, no caso, ao 17, tá ok? A gente dá um Ctrl C, copiar, um Ctrl V, colar. Duplicou a imagem, eu venho aqui e coloco do lado. Lembrando que eu tenho que ver aqui a minha lateral por conta da abinha de dobrar aqui do lado, tá? Então, a minha abinha termina aqui, eu tenho que dar espaço para minha outra arte terminar aqui também, senão eu não vou ter papel suficiente aqui para fazer a dobradura da imagem, tá? Então, aqui tá ok na lateral, em cima e embaixo tudo ok. Eu venho aqui em arquivo, imprimir e dou uma conferida aqui se tá tudo certinho as margens. Tudo certo, posso partir para a próxima página. Então, eu venho aqui na próxima página, inserir imagem, vou pegar aqui o fundo, tá? Da minha caixa de pipoca, tá? Esse aqui é o fundo. Toda vez que eu insiro uma imagem, eu tenho que vir aqui em formatar, quebra de texto, em frente ao texto, porque caso contrário, aí ela some daqui, tá? Não se assuste, só vem aqui no canto, subir, não se assuste que ela não sumiu, tá? Ela sobe um pouquinho, você sobe as páginas aqui que você encontra ela. Tá ok? Então, se eu não fizer esse processo de botar a imagem na frente do texto, eu não consigo movimentar a minha imagem, tá? Então, ela já estando aqui, deixa eu verificar a medida que tá lá o fundo da minha alça. O fundo da minha alça, ele tá invertido, tá? Ele não tá em pé. Vou botar ele em pé aqui para ver quanto que tem de medida. Ele tem 10. Ele tem 10 por 12,5, tá? 10 por 12,5. Mas outra forma também legal de fazer isso é o seguinte. Eu pego a minha imagem, vou andando com ela lá em cima na minha primeira página. Tá? Eu vou andando com ela lá em cima na minha primeira página.
coloco ela em cima, né? Porque ele vai ser o fundo da minha alça. Então, eu coloco ela em cima da minha imagem da alça, tá? Sem problema nenhum. Como eu só vou mexer nela, tá selecionado a imagem aqui, tá? Eu vou virar ela, porque o fundo vai ser assim, emendando uma ponta na outra. E eu vou regular aqui minha imagem na altura, na largura aqui da minha alça, para ficar certinho na hora que eu fizer a colagem, tá? E a altura nada mais é do que a altura da caixa. Então, eu vou vir aqui na parte mais comprida da caixa, tá? Então, vou ter que virar novamente a minha imagem e vou medir a minha altura aqui. Ah, mas eu tenho que fazer isso toda hora? Não, você só vai fazer isso uma vez. Guardou as medidas, igual eu já fiz lá na outra. Guardou as medidas, ó, você vem só até aqui, porque é só até aqui, aqui vai dobrar, tá? Então, essa é a minha medida do fundo. Então, ele vai ficar assim, ó, no meu fundo aqui. Faz de conta que esse é o fundo da caixa. Ele vai ficar aqui no fundo e na lateral vai pegar as alças, tá? Ah, eu tenho que fazer isso toda hora? Não. Fez a primeira medida, guardou, beleza, não precisa mais ficar medindo, tá? Você já guarda a medida certinha lá. Vou virar para poder a gente encaixar mais coisas na folha. Vou jogar ele aqui para o canto. E agora eu vou fazer as outras duas laterais da caixa, tá? Porque aqui eu já tenho acoplada esse fundo e essa parte de cima, a lateral, duas laterais, mas eu não tenho as outras duas laterais, tá ok? Então, vou encaixar as outras laterais aqui. Venho aqui do lado da minha imagem do fundo da alça, clico em inserir, imagem, seleciono a minha imagem da lateral, que é essa daqui, tá? Inserir. Novamente, formatar, quebra automático em frente ao texto. Tá ok? Ah, como é que eu sei que é do tamanho? A gente pega a imagem aqui, arrasta ela até aqui em cima, tá? Como ela vai ficar na lateral, a gente tem que medir a lateral. A gente vira ela aqui, ó, virou. Vamos fazer primeiro aqui a altura dela. A altura dela tem que ser igual a que tá aqui embaixo, tá? Então, a gente vem aqui, junta as arvorezinhas aqui uma com a outra, alinhou, a gente vai esticar até a altura aqui, pontinho com pontinho, para ficar na mesma altura, tá? Ó, vai ficar na mesma altura. Estando na mesma altura, agora a gente vai ver a parte do comprimento. Alinhou ela aqui na lateral, a gente coloca aqui na ponta, porque ela vai entrar aqui, ó, pontinha com pontinha, e puxa até a próxima ponta, pontinha com pontinha. Está feita a medida da nossa lateral. Peraí, não está ainda não. Aumenta aqui, tem que sempre verificar, tá? Porque pode ser que na hora que você estica ele altere um pouquinho. Então, aqui, ó, tá na altura. Tá na altura aqui. Vamos confirmar mais uma vez a altura da arte. Alinhou aqui embaixo para ver se não alterou nada. Ó, ela deu uma alterada, tá vendo? Como eu estiquei lá, ela alterou. Então, eu tenho que alterar aqui também. Subir ela um pouquinho aqui para eu conseguir alterar. Boto para baixo. Ó, altura com altura, tá vendo? Agora tá certinho, ó. A altura de baixo tá igual a essa altura aqui. Não satisfeita, eu tenho que medir novamente lá, né? Isso aqui a gente faz uma vez só. Você gravando a medida, você estica ela na medida, que aí você não precisa estar fazendo isso toda hora.
Ó, deu uma alteradinha, mas eu já consertei. Vamos ver se alterou, porque como você estica, ela altera a altura da imagem, tá? Certinha, vamos aqui. Certinha, então agora tá ok. Jogo essa imagem da lateral para a página de baixo. Posso colocá-la aqui, uma em cima, outra embaixo, só que eu acho que vai ocupar muito espaço na folha. Então, vou girar ela, que não vai me alterar em nada o tamanho. Vou jogar uma para o canto de cá. Ctrl C, Ctrl V. Eu duplico a imagem e coloco uma aqui do lado, respeitando a dobradura aqui. Feito isso, vamos aos apliques da alça. Tá? Então, aqui a gente já tem a alça na primeira folha, já temos o fundo e a parte de cima na segunda folha, e já temos na terceira folha o fundo da alça e as laterais da caixinha. Como sobrou espaço aqui embaixo, a gente consegue encaixar aqui a arte que a gente vai colocar na frente em 3D. Tá? Então, vem aqui inserir, imagem. E eu vou selecionar a minha imagem aqui de fundo, que eu quero colocar ali no 3D. Quebra automática, frente do texto, ele sobe para a página que eu quero. A imagem está aqui. Tá? Como que eu sei que essa imagem vai ficar certinha na minha frente? Eu vou pegar a imagem, clico e seguro ela e vou subindo ela enquanto ele vai subindo aqui, ó. Ele vai subindo. Eu vou jogar ela lá na minha primeira folha. Ou eu faço assim arrastando, ou eu vou jogando a folha aqui, ó. E arrastando ele, tá? Aí aqui eu posso medir. Como ele vai ficar na frente aqui, eu vou fazer assim, ó. Como ele vai ficar aqui na frente, eu vou fazer assim, ó. Vou virar ele. Tá torto. Virei, jogo aqui na frente. E ele ficou muito grande, tá vendo? Então, eu vou dar uma diminuída nele, sempre pelas laterais, para diminuir a imagem por inteiro, sem deformar a imagem. Diminuo mais um pouquinho. Fiquei satisfeita com esse tamanho? Fiquei, beleza. Aí eu venho pra cá, jogo ele lá embaixo de novo. Vou puxar ele lá para baixo de novo. Até chegar aqui no meu espacinho aqui, ó. Cheguei aqui, pronto. Já tá na medida que eu quero para fazer a minha arte lá. Ah, eu quero uma em cima da outra. Duplica a imagem e encaixa ela aqui. Caso contrário, caso você queira só uma, né? Fazer uma assim e colocar o fundo, né, em azul ou de uma outra imagem, uma outra forma, você pode fazer. Só que aqui eu não quero deixar esse vão aqui da folha vazio, então eu vou ocupar ele com alguma coisa. Então eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui uma imagem, esse bonequinho aqui, e vou inserir ele lá. Quebra de texto, na frente do texto, volta tudo para o lugar. E eu vou pegar ele e vou virar ele aqui para ver se ele encaixa aqui. Encaixei ele aqui, vou diminuir ele um pouquinho para ele dar aqui. Pronto. Já ocupei a minha folha com mais alguma coisinha. De repente eu uso esse tag para colocar em outra caixinha, né? Aleatória, de personagens aleatórios. Tá ok? Salvou, né? Salva sempre seu arquivo para você não ter ele perdido. E você já tá aqui a caixa pipoca toda armada aqui. Tá ok? Aí depois eu faço um outro vídeo montando essa caixa, tá? Aqui é a área de impressão. Então eu tenho aqui a primeira folha, que é a alça, recapitulando. A segunda folha, que é a parte do fundo e de cima da caixa. Aqui nós temos as laterais da caixa e o fundo da alça, com as tags 3D. Tá ok?
Espero ter ajudado aí.